Jesus! Espero que esse vídeo vai encontrar você gozando de paz, alegria, harmonia, juntamente com a sua família. Vamos estar meditando um pouco sobre a Palavra de Deus e eu queria estar trazendo aqui uma passagem bem conhecida da Palavra que nos fala um pouco da história do rei Salomão, quando ele ainda era bem jovem, um menino. O rei Davi já estava perto da sua partida, né? Já estava idoso. E Betseba veio ter uma conversa com o Davi, juntamente com o profeta. E Davi manda com que os sacerdotes, profetas, coloquem Salomão no trono. Deus tinha passado essa incumbência, né, falando para Davi que ele não iria construir o templo e que quem construiria seria seu filho. E realmente isso aconteceu, que foi o rei Salomão. Salomão, ele vem para o trono bem jovem e ele é um rei que agrada ao Senhor, que faz ali, continua o legado do seu pai em relação a honrar e servir a Deus, pelo menos no início, né? E Salomão constrói o templo. E no final da construção do templo é feita uma grande festa, a inauguração do templo, que durou dias e foi algo maravilhoso. E Salomão faz uma oração linda ali, juntamente com todo o povo. Louva o Deus vivo, invoca o nome do Deus vivo. E Deus responde aquela oração no particular. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor visita Salomão e Deus fala para Salomão, para ele pedir o que ele quisesse, que o Senhor faria. E Salomão, muito grato a Deus, muito grato, agradece ao Senhor por ter feito dele um rei no lugar de seu pai. E ele pede algo ao Senhor. Isso que ele pede a Deus é muito mais precioso do que ouro, do que prata. Ele pede a Deus sabedoria. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. A sabedoria é instrução. A sabedoria é ciência, erudição. É um conhecimento extenso sobre um assunto ou sobre vários assuntos. Ninguém nasce sábio. A sabedoria vem conforme as vivências, as experiências da vida trazem sabedoria. Por isso, os idosos, as pessoas mais velhas, né, das nações, das sociedades, são pessoas vistas como sábias. Por quê? Porque viveram durante muito tempo e passaram por muitas situações. Então, as situações, a vivência da vida traz um conhecimento profundo sobre vários assuntos, sobre vários aspectos. Ou seja, a sabedoria é um traço que vem com o conhecimento que vem ao longo da vida do ser humano. E a palavra de Deus nos fala que Salomão pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo, para reinar ali no meio do povo. E ele pediu algo muito precioso a Deus. Porque o que acontece com isso? A sabedoria que Deus deu a Salomão não foi uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina. Aleluia. Então o Senhor presenteou Salomão
com uma sabedoria vinda diretamente de Deus. E Deus, que é onisciente, é conhecedor profundo de todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus é o professor da sabedoria. A palavra de Deus nos diz que o temor a Deus é um princípio da sabedoria. E eu vou ler aqui alguns versos bíblicos aqui, que encontra-se em alguns livros. Por exemplo, no livro de Deuteronômio 6, versículo 13, Moisés disse ao povo: temam ao Senhor, tenham temor ao Senhor. No livro de Jó 28, capítulo 28, versículo 28, Jó diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então você temer a Deus é o princípio do homem sábio. E uma das características de quem tem sabedoria é se afastar do mal. Também no Salmo 111:10 diz para nós: para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que o obedecem, aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Ou seja, novamente falando aqui, que o temor do Senhor é a sabedoria, né? E diz aqui, ele dá compreensão aos que obedecem seus mandamentos. Todo homem e mulher que se esforça para obedecer, que obedece os mandamentos do Senhor, Deus dá sabedoria, Deus dá compreensão. E um homem, para ter uma vida abundante de paz, precisa ter sabedoria. Nós ainda vamos continuar aqui no livro de Provérbios, Provérbios 2, do versículo 2 ao 6. Eu fiz um pequeno resumo, e o resumo é esse: escute os sábios, peça conselho e entendimento, busque a sabedoria como algo muito valioso. Se você fizer isso, você será um sábio. Então, uma pessoa, para ter sabedoria, ela precisa buscar as pessoas que têm sabedoria, as pessoas sábias, ou seja, os mais velhos, que têm vivência, para receber um conselho. Talvez você esteja com uma dúvida em relação a alguma situação e você pode buscar uma pessoa idosa, uma pessoa com experiência para estar te dando direcionamento, para estar te aconselhando. E ainda mais aqui diz para nós que Deus, ele dá compreensão, né? Ele dá compreensão aqui, ó. Ele dá compreensão aos que obedecem seus mandamentos. Já passei por aqui, né? Mas diz aqui para nós, busque a sabedoria como algo muito valioso. Se você fizer isso, você será um sábio. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente fica buscando muitas coisas na nossa vida, busca daqui, busca dali, busca riquezas, busca coisas na vida que não vão trazer para nós aquilo que verdadeiramente nós precisamos para andar bem nessa terra, que é a sabedoria. A sabedoria é necessária. Todo homem, mulher, jovem, criança precisa ter uma sabedoria. E é tão maravilhoso isso que o livro de Provérbios nos ensina de maneira ampla sobre sabedoria. E dá sabedoria a nós também. Ainda mais, eu quero ler mais sobre a importância da sabedoria. Provérbios, capítulo 8, versículo 13, diz para nós assim, ó: temer o Senhor é odiar o mal. E aí ele diz, né? Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Então, todo tipo de maldade, de falsidade, de soberba, é coisa de pessoas que não têm sabedoria. Porque os sábios são humildes. Aleluia! A palavra nos ensina isso. Eu não quero que o vídeo fique muito grande,
mas a gente tem bastante coisas para falar sobre sabedoria e eu já vou estar gravando logo após esse outros vídeos para nós continuarmos falando sobre a sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, que Deus te dê sabedoria. Mas não esqueça, você precisa buscar sabedoria. E a palavra de Deus tem a sabedoria que todos nós precisamos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E não esqueça, prepare-se, porque Jesus está voltando.